Boa tarde a todos e a todas. Estamos começando a live. Esse é o primeiro momento, o momento que a gente fica ansioso porque não sabe se o som tá bom. Marcelo já chegou. Oi, Marcelo. Marcelo, o som tá bom? Conta aí pra mim. Né? Estamos no primeiro momento ainda. Estamos no momento que a gente está fazendo a acolhida das pessoas. Né? Então, ainda estamos começando. Hoje eu estou com um fundo diferente, porque eu estou falando em outro momento da sala. Chegou alguém que eu não sei quem é. Mas seja bem-vindo. Fico contente, Marcelo já me falou que o som tá bom. Né? Hoje nós vamos falar do Evangelho, né? Hoje é um dia todo especial, mas a gente vai fazer uma fala até um pouco diferente. Eu acho que eu vou abordar uma visão diferente do que as pessoas estão acostumadas a abordar no dia de hoje, né? Porque certamente vocês já ouviram algumas homilias hoje, já ouviram algumas reflexões, né? Mas acho que a gente deve sempre prestar atenção em algumas coisas, porque elas podem ajudar a gente a viver melhor o Evangelho, viver melhor a palavra de Deus. Então, nós estamos aqui, né, no primeiro momento, o momento que a gente está recebendo as pessoas. Djalma entrou, Djalma e Duraci provavelmente. Primeiros momentos, assim, o momento da entrada das pessoas. A live é sempre às 15h30, né? Mas eu sempre dou um tempinho para as pessoas chegarem, né? Porque é preciso que as pessoas cheguem. A gente tem que dar esse espaço para elas. Não adianta querer fazer antes, né? Então tem que esperar um pouquinho. Hoje, eu não sei se vocês notaram, nós temos uma sequência na nossa liturgia. A sequência é um resquício litúrgico, é da época das missas gregas, né? Antônio e Adriana também já chegaram, né? Nós estamos ainda no primeiro momento, Antônio e Adriana, primeiro momento, o momento do acolhimento, o momento que eu recebo cada um, né? Feliz Páscoa, Bernardo e Mônica. Feliz Páscoa, Antônio e Adriano. Eu ia dar Feliz Páscoa daqui a pouco, mas... Fran, tudo bem, Fran? A todos que vão chegando aí, uma Feliz Páscoa. Que Deus os abençoe, que o ressuscitado visite vocês hoje. Que vocês renasçam. Né? E quando eu falo em renascer, acho que vai ter muito a ver com a nossa fala de hoje, sabe? Essa questão de renascer, né? De você viver uma vida diferente, né? A gente tem que pensar o que a gente está vivendo, né? O que a gente está acompanhando, né? Chegou mais alguém. Muito, muito feliz. Entrou. Opa, seja feliz, muito, muito feliz. Gostei de saber que você é muito, muito feliz. Gostei dessa conta. Essa conta que tem muito a ver com hoje. Hoje nós temos que estar muito, muito felizes. Todos nós. Né? Marcelo está dizendo amém. Antônio e Adriana fizeram um sinalzinho aí. Né? É a hora que a gente está começando aqui a live. Né? Como sempre eu falo para vocês, a live é tudo improvisado.
Quando terminar a live, eu vou mostrar para vocês o meu suporte de celular. Vocês vão rir muito de como eu faço, qual é o suporte de celular que eu tenho. Simone entrou. Oi, Simone, tudo bem? Feliz Páscoa para vocês também, Simone, Roger. Né? Entendeu? Estamos aí, estamos chegando todo mundo, né? Djalma está falando, Feliz Páscoa para todos. Isso mesmo, Feliz Páscoa para todos. E eu vou falar para vocês hoje, né? Daqui a pouco a gente vai começar com a leitura do Evangelho, né? É possível leitura de 2 evangelhos hoje, Mateus, João ou Lucas, mas eu prefiro ler João. Né? Daniel Reis entrou. Oi, Daniel, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Feliz Páscoa, Daniel. Feliz Páscoa, paizão, mozinho e sua família toda. Deseja Simone. Obrigado, Simone. Estamos juntos aí. Simone ontem conseguiu tocar um pouco lá na missa da Vigília Pascal, participou da missa da Vigília Pascal. Vamos nós. Eu acho que está na hora da gente começar, já estamos fechando a primeira parte, né? A parte onde eu recebo as pessoas. Nós vamos para a segunda parte, que é a parte onde eu faço a leitura do Evangelho, né? Depois da leitura do Evangelho, a gente vai fazer uma reflexão, né? As pessoas dizem assim, é uma homilia. É uma homilia, mas quem participa de celebração da palavra comigo sabe que as minhas homilias são interativas, ou seja, eu vou fazendo a homilia, mas se vocês quiserem interromper, fazer observações, vocês podem, tá? Por isso que eu prefiro falar que é uma reflexão, porque senão alguém pode ficar inibido de participar, porque não vai querer interromper a homilia. Então vamos trabalhar com a ideia, né, que nós estamos fazendo uma reflexão para que vocês possam se sentir à vontade para interromper. Tá? O Daniel está falando, tudo indo, perdi um grande companheiro de inúmeras lutas, aprendi um bocado, que o Pai receba em seus braços amorosos. É difícil, né, Daniel? Perder alguém querido, alguém que a gente tem uma história junto, alguém que ajudou a gente, que nos levou a ser presença de Cristo no mundo. É difícil, mas eu tenho certeza que ele está em bom lugar agora, né? Vamos começar a celebração e a gente vai colocar ele na nossa intenção. Muito, muito feliz. Boa tarde, povo de Deus. Vamos nos alegrar e festejar, pois ele vive, ressuscitou dos mortos e nos deu a salvação. Muito legal. Carioca Ricardinho entrou. Seja bem-vindo, Carioca Ricardinho. Vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando,
para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha sido posto sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Entrou também o outro discípulo que tinha chegado ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido as Escrituras, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. E quando eu falo a palavra da salvação, Paulo Pinto entrou. Seja bem-vindo, Paulo. Este é o texto de João, é a narrativa de João da ressurreição. É muito comum as pessoas olharem para mim e falarem assim: Bernardo, as narrativas não são iguais, e não são mesmo. E ainda bem que não são iguais, porque a gente tem que entender que quando a gente descreve alguma coisa, né, as coisas não são descritas perfeitamente iguais. Além disso, você tem pessoas diferentes escrevendo para povos diferentes. E vamos nos lembrar que o Evangelho, ele não é uma obra de biografia, como a gente está acostumado a pensar hoje em dia. Fátima, oi, tudo bem? Fátima da comunidade Nossa Senhora Aparecida chegou agora. Então, quando Mateus, que é o evangelho que a gente leu ontem, Mateus escreveu para os judeus. João, quando escreveu, ele não escreve para os judeus, ele já escreve para os católicos, para os cristãos, né? Exatamente, evangelista. Daniel, cada evangelista fala para um povo, exatamente, né? E quando você fala para um povo, você fala formas diferentes de falar, né? Se eu tiver, por exemplo, numa sala de aula, falando para médicos, eu posso virar e falar assim: pessoal, presta atenção. Se eu tiver em determinadas comunidades, não adianta eu falar presta atenção, mas se eu falar pega a visão, todo mundo vai saber o que é para fazer. E isso não é só uma questão de termos que a gente usa, é também uma questão de entendimento. Por exemplo, Mateus fala para os judeus. Os judeus precisavam ser convencidos que Cristo era o Messias. Então ele vai falar em parábolas, ele vai falar de profecias, ele vai falar de coisas que os judeus entendem. João não fala para judeu, João já fala diretamente para os cristãos. Ele faz um evangelho onde ele está interessado em que os cristãos entendam melhor quem é Cristo. Então ele não vai ficar tão preocupado em dizer qual é a profecia, qual é o costume, qual é o detalhe, porque ele quer, na verdade, que as pessoas conheçam Cristo. E isso é uma diferença essencial. Glória, minha querida cunhada lá de Vitória, está chegando. Seja bem-vinda, Glória. Então aqui a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. E essas coisas são importantes, tá? Várias vezes vocês devem ter ouvido que hoje as pessoas cantando, né? Esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e nele adoremos. E é de fato o dia que o Senhor fez para nós. É o primeiro dia da semana, observem bem. Vários evangelistas fazem questão de datar, é o primeiro dia da semana. Isso tem alguma importância? Tem, porque de vez em quando alguém me pergunta: por que os judeus guardam o sábado e os católicos guardam o domingo?
guardamos o domingo porque o domingo é o dia da ressurreição. É o dia da alegria, da felicidade. É o dia que nós estamos comemorando a salvação de toda a humanidade. Nesse dia só cabe alegria, felicidade, festejos. É por isso que durante a quaresma não se faz nenhuma penitência no domingo. Isso é uma coisa importante. De vez em quando o pessoal fala: Bernardo, quantos dias dura a quaresma? Eu falo: 40 dias, mas tem que descontar os domingos, porque no domingo não conta para a quaresma. Então, isso é uma questão. Mas a gente pode pensar que existe uma outra questão aí. Existe uma outra narrativa bíblica que nós falamos de uma semana, não é? Qual é essa narrativa? É a narrativa da criação do mundo, né? Lembrando novamente que isso não é um tratado científico de como o mundo foi feito, e sim a visão daquele que escreveu, descrevendo aquilo a partir do que Deus revelou para ele, do que ele é capaz de entender. Mas é importante a gente ver que havia um plano na criação do mundo que se inicia no primeiro dia da semana. Cristo ressuscita no primeiro dia da semana porque ele inaugura um novo plano para nós, uma nova realidade para a sua igreja. E observem que essa igreja é fundada em homens e mulheres que são amados e são iguais em dignidades. Não havia aqui nenhum projeto de poder, nenhum projeto de hierarquia. Havia, sim, um projeto de salvação baseado no amor. Isso havia. E aí nós temos a figura, e eu acho que essa figura é uma figura central na história da ressurreição, que é pouco explorada, que é a figura de Maria Madalena. Mateus fala de Maria Madalena e a outra Maria. João fala de Maria Madalena. E aqui nós temos que pensar o seguinte: para o judeu da época, a mulher era alguma coisa? Não, ela não valia nada. A mulher nem contava. Para vocês terem uma ideia de qual era o espaço da mulher na época de Cristo. E a mulher não era sequer uma testemunha válida. Então, se você tivesse um crime e só tivesse mulheres dando o testemunho, não tinha nem julgamento, porque não tinha testemunha. E o evento mais importante da fé cristã tem como primeira testemunha uma mulher. Olha que coisa interessante, né? Uma mulher. Se você pensar bem, isso vem muito de encontro ao que eu falei para vocês no Lava-Pé. No Lava-Pé eu falei que a mensagem essencial de Jesus era amor e igualdade. Amor para todos, né? Se lembra que João fala? Amando os seus que estavam na terra, amou-os até o fim. E igualdade, porque quando Cristo lava os pés, ele se coloca igual ao menor dos homens, né? E ele agora traz novamente essa fala. Entrou alguém aqui, Pepolim, eu não sei quem é. Seja bem-vindo, feliz Páscoa, Pepolim. Quando Jesus é revelado, ressuscitado por Deus Pai ressuscita Deus Filho, porque vamos lembrar que o plano de salvação é anterior à encarnação de Deus. Ele é originário lá no início, porque Deus está fora do tempo. Então lá do início ele já criou o plano de salvação dele, e ele ressuscita, o Pai ressuscita o Filho pela salvação dos homens. Mas
quem é a primeira testemunha? A primeira testemunha do Evangelho da Boa Nova é Maria Madalena. Interessante, né? Porque se eu fosse escrever esse relato, e se esse relato fosse falso, eu escreveria colocando uma autoridade, né? Eu ia pôr logo que Pôncio Pilatos e Herodes foram lá zombar e que Cristo sai do túmulo. Né? Seria assim que eu escreveria. Não. Eles colocam Maria Madalena, que é uma mulher que não é uma testemunha válida. Por quê? Porque é verdade. Quando um relato é muito sem sentido, ou seja, não faz sentido o relato ter essa mulher como testemunha, porque provavelmente o relato é verdade. Porque ninguém forjaria algo que não tem validade, a não ser que o próprio relato fosse em si sua validade. E aí é interessante, porque nota bem, quando ela olha, ela ainda não entendeu a ressurreição. Tanto que ela vai falar o quê com Pedro e João, né? Ela fala assim: tiraram o Senhor do túmulo e eu não sei onde o puseram. Glória pergunta: Maria Madalena é a mesma mulher que ia ser apedrejada? Glória, ninguém tem certeza de quem era Maria Madalena. Não existe um local na Bíblia que diga assim: essa mulher aqui é Maria Madalena. Alguns dizem que era a mulher que ia ser apedrejada. Outras dizem que aquela mulher que tinha uma hemorragia e tocou no manto de Cristo e ficou curada. Mas ninguém tem certeza. Ela não é nominada em nenhum outro da mulher, se ela tem um marido. Se ela tem um marido, seria Maria, esposa de fulano, e não Maria Madalena, que é da cidade dela, Maria de Magdala. Né? Magdala, quem é de Magdala é Madalena. Então, o que a gente sabe é que Maria Madalena era da cidade de Magdala, era uma mulher solteira e provavelmente rejeitada por sua família, porque senão teria o nome de seu pai. Tatiana Sintragolo, seja bem-vinda. Feliz Páscoa, Tatiana. Então, o que a gente sabe pelo nome que nos é dado é que Maria Madalena, Maria de Magdala, era uma mulher solteira e que não tinha o respeito de seu pai, talvez fosse até deserdada por ele. Ou seja, era uma mulher que não merecia o respeito da sociedade. Por isso, alguns acreditam que ela seja aquela mulher que ia ser apedrejada, mas ninguém tem certeza absoluta disso, tá? Mas isso é muito importante, porque essa mulher Tatiana, tá travando? Eu vou tentar mexer aqui para ver se melhora, tá? Tiraram mulher. E ela fala sem saber, ela vai ao encontro dos apóstolos sem saber. E aqui é interessante, porque ela é que anuncia a boa nova àqueles que irão anunciar a boa nova para nós.
Os discípulos se tornam apóstolos porque eles falam em nome de Cristo, anunciando a boa nova. Maria Madalena nos dá a boa nova, mas dá não a nós propriamente, mas aos apóstolos. E é por isso que Santo Agostinho chama ela de apóstola dos apóstolos. Ela é que leva a notícia para aqueles que nos dão a notícia. É interessante, né? Os dois que vieram, Pedro e João, eles vão correndo para lá e eles também não têm pleno conhecimento, pleno entendimento do que estava acontecendo. Tanto que o próprio João fala, eles ainda não haviam entendido a profecia. E isso pode parecer estranho para nós, porque nós vivemos num mundo 2000 anos depois. Depois, não pelo Evangelho, mas pelos textos da época, e alguns desses textos são textos da patrística, que não só os apóstolos saíram pelo mundo, né? São Tiago foi em direção à Espanha, São Tomé foi parar lá na Índia, né? E é interessante, porque Maria Madalena sai e vai pregar a boa nova para o povo do Egito. Olha que coisa interessante, ela sai também pregando. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão. Qual é o significado do túmulo vazio para nós? O túmulo vazio é algo que é para nós, que fica só para nós, não é nosso. Essa boa notícia, essa vida nova, essa esperança para toda a humanidade, é só para mim ou eu tenho que dividir ela com os outros? Essa mudança de vida criada a partir da ressurreição de Cristo é só para mim ou ela tem que ser para todos? E aí, eu acho que a gente tem que ter um modelo. E eu cada vez mais acho que o modelo para anunciar a ressurreição é Maria Madalena. Eu acho que o modelo para que a gente diga ao mundo que o mundo é diferente, que a gente pode fazer algo diferente, que uma outra sociedade, um outro país, um outro mundo e até uma outra igreja é possível, tem que partir desse sepulcro vazio. Cristo, ao ressuscitar, ele muda todo o entendimento do povo. Ele muda inclusive a economia da salvação. Ele muda o dia santo. Nós temos que mudar a nossa vida para que a ressurreição se faça presente na nossa vida. Para que a ressurreição não seja apenas um fato para lá no passado de um túmulo vazio, mas seja um fato presente de pessoas que estão dispostas a sair no mundo. E aí eu quero usar a figura que eu li no documento final do Sínodo para a Amazônia. Eu quero usar a figura da Igreja Madalena. E quem é Maria Madalena nessa Igreja Madalena? É a pessoa que é amada e reconciliada. E eu pergunto, nós somos amados por Deus? Nós somos amados por Cristo? Claro que somos. Cristo aceitou toda a sua paixão, ele morreu para nos salvar. Ele só fez isso por amor. Chico Nesp entrou. Seja bem-vindo, Chico. Ele entrou nesse momento, ele morreu, ele foi para a mansão dos mortos, abriu as portas do céu, tudo isso por quê? Por causa do nosso amor, do amor que ele tem por nós.
Ele tem um amor tão grande que ele aceitou sair do céu, lá onde ele vivia, numa situação perfeita de vida, para se encarnar no seio da Virgem Maria e viver todas as angústias, todos os sofrimentos de uma vida humana para nos salvar. E se nós acreditamos que Deus nos ama dessa forma, nós somos reconciliados por Deus em Cristo. Em Cristo nós fomos reconciliados com Deus. E se nós acreditamos nisso, nós temos que testemunhar isso. E aí é interessante porque eu vou para a segunda parte da Igreja Madalena. É a igreja que anuncia com alegria e convicção. Sim, nós temos que ter alegria e convicção em nossas vidas. Nós temos convicção que Cristo ressuscitou? Temos. Sabemos disso. Né? Nós estamos alegres com isso. Nós estamos contentes com a ressurreição. Olha, se a gente não está contente com a ressurreição, tem algo de errado na vida da gente. E o que a gente comunica com alegria e convicção? Nós comunicamos Cristo. Então a Igreja Madalena é a igreja que se sente amada e reconciliada com Cristo e com alegria e convicção anuncia a Cristo. Nós não anunciamos outra coisa que não seja Cristo. Nós não estamos aqui para falar de ideias, não estamos aqui para falar de propostas, não estamos aqui por causa de um time de futebol, por causa de uma empresa, nós não estamos aqui por causa de um político, nós estamos aqui por causa de Cristo. Nós anunciamos Cristo, Emanuel, Cristo que habitou e viveu entre nós, como está no Evangelho, Emanuel, Cristo conosco. Né? É esse o Cristo que nós anunciamos. Mas há mais uma coisa que se sente amada e reconciliada, e com alegria e convicção anuncia Cristo, mas que Cristo anuncia? O Cristo crucificado e ressuscitado. Exatamente. Se você realmente está disposto a seguir Cristo, você não pode seguir metade de Cristo. Você não pode nem só seguir Cristo ressuscitado, nem só seguir Cristo crucificado. A nossa visão é uma visão integral. Do mesmo jeito que nós afirmamos que Cristo é homem e Deus é 100% homem e plenamente Deus, nós anunciamos o Cristo crucificado e ressuscitado. Nós anunciamos o Cristo que sofreu e morreu por nós, mas a morte não tem a última palavra. Como tem na sequência de hoje, é o forte que enfrenta o forte, é a vida que vence a morte. Essa faz parte da sequência de hoje. E aí, eu pergunto a vocês, se eu anuncio o Cristo crucificado e ressuscitado, eu não posso ter um anúncio que seja um anúncio só das maravilhas da salvação eterna. Eu tenho que ter um anúncio que esteja presente diretamente nos problemas que nós temos hoje, nos sofrimentos que existem hoje. Porque se Cristo estivesse vivo hoje, ele estaria sofrendo essas coisas. Se nós nos tornamos uma igreja que só anuncia a salvação eterna, nós traímos o próprio Evangelho, nós traímos a própria figura de Cristo. E nós não queremos trair a figura de Cristo, seu Evangelho, suas palavras e seus ensinamentos. É por isso que nós temos que ser a Igreja Madalena, aquela igreja que mesmo na situação mais difícil, naquele momento de dor, sofrimento, angústia, de choro e desespero, vai procurar o Senhor no túmulo.
e que, mesmo não entendendo perfeitamente o que está acontecendo, não se deixa tomar absolutamente pela tristeza, pelo desespero e segue no mundo. É por isso que Maria Madalena deve ser um exemplo para nós que queremos seguir a Cristo. Porque ela fez esse movimento. Enquanto todos estavam lá, no cenáculo, tristes, cabisbaixos, chorosos, com medo dos judeus, achando que tudo tinha se acabado, que nada mais prestava, ela, mesmo sem ter pleno entendimento que Cristo ressuscitaria, foi estar junto do túmulo de Cristo, porque o túmulo de Cristo representava o sofrimento de todos os homens e mulheres que temos hoje em dia. Ela talvez até não tivesse a plena compreensão do que significava aquele ato dela naquele momento, mas ela não se furtou de ir ao encontro do túmulo. E quando ela fica sabendo da realidade, quando ela entende depois que Cristo ressuscitou, ela não se fecha, ela não se esconde. Letícia e Maíra, minha irmã e minha sobrinha, entraram. Raquel também entrou. Sejam bem-vindos. Feliz Páscoa. Mesmo, isso é muito importante, quando Maria Madalena entende que Cristo ressuscitou, ela muda a vida dela. Ela segue para o mundo anunciando Cristo crucificado e ressuscitado, porque não é apenas um, mas são dois. Você não pode, e volto a insistir com vocês não podem anunciar apenas o Cristo ressuscitado, porque se você anuncia apenas o Cristo ressuscitado, se você anuncia apenas a salvação eterna, você abre mão de toda a história de Cristo. Você abre mão do testemunho maravilhoso de Maria Madalena, que naquele momento, mesmo tomada por dor e sofrimento, vai ao encontro do Senhor no túmulo, porque ela sabe que Cristo iria ao encontro do irmão que sofre. É nisso que Maria Madalena é tão autêntica. E é por isso que eu digo que a igreja tem que pensar em ser igreja Madalena, a igreja que se sente amada e reconciliada e que vai anunciar no mundo com alegria e convicção o Cristo crucificado e ressuscitado. A igreja tem que estar no mundo denunciando tudo que leva ao sofrimento, toda estrutura injusta, porque isso é pecado social. Toda estrutura que é injusta, que leva ao sofrimento, que leva à desigualdade, que leva à morte, deve ser denunciada. Tudo que vai contra a dignidade do ser humano deve ser denunciado. E nós devemos enfrentar tudo isso. Por quê? Porque Cristo diz que todos são iguais perante a Deus. E se todos são iguais, todos merecemos ter o necessário para a nossa vida em plenitude. Não é uma vidinha, não é uma sobrevida, é uma vida em plenitude. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs aqui presentes, todos que aceitaram participar aqui da live, ouvir as minhas palavras, vamos nos comprometer hoje, no dia da ressurreição, que esse dia, que é o primeiro dia da semana, seja para nós o primeiro dia da nossa semana, mas aquela semana que Deus fez quando criou o mundo, a semana que é um plano de salvação para todos, uma semana que é o plano da nossa vida. E nessa vida, nós que já sabemos que somos amados, que estamos reconciliados com Deus em Cristo, vamos com alegria e convicção, firmeza, certeza, anunciar Cristo,
Cristo que foi crucificado e Cristo que ressuscitou. Vamos nos comprometer a mudar o mundo, porque a oração nos dará força para que nós testemunhemos e mudemos o mundo. Sigam vocês nessa atividade. Nesse momento de quarentena, fiquemos em casa, mas de alguma forma ajudemos uns aos outros. Cada um do seu jeito, cada um da sua forma. Mas daqui a pouco, daqui a um mês, no máximo 2, isso vai acabar. E aí nós vamos poder, juntos no mundo, abraçados, seguir anunciando ao mundo essa igreja que vai ter sido muito mais forte, porque foi alimentada na igreja doméstica de cada dia, nas reuniões das famílias, por seus telefones, por seus computadores. Nós vamos superar isso e nós vamos anunciar ao mundo que o mundo pode ser melhor se nós aprendermos com Maria Madalena. Amém? Agora, se alguém quiser ainda fazer alguma intervenção, alguma pergunta, alguma colocação, estejam livres. Eu estou vendo que o meu sobrinho João também entrou. Raquel mandou um Feliz Páscoa. Muito obrigado. Feliz Páscoa para você também, Raquel. Raquel fez um trabalho muito interessante no grupo de jovens, mostrando a cada dia dessa Semana Santa o significado do dia. É importante, as pessoas têm que aprender esses significados, né? Eu não sei se alguém tem alguma observação para fazer, alguma coisa que queira comentar, perguntar. Glória, Feliz Páscoa para vocês todos aí também, Glória. Tá tudo bem, Vitória? Bom, daqui a pouco ela responde. O que é importante é que a gente não tenha a Páscoa apenas como um dia para comer chocolate ou bacalhau. Não que eu seja contra comer chocolate ou bacalhau. É óbvio que vocês sabem que eu adoro comer ambos os dois, né? Mas o importante é a gente seguir junto, mudando a nossa vida. Minha irmã Letícia está mandando Feliz Páscoa para todos. Bom, acho que não tem mais ninguém querendo fazer nenhuma participação. A Glória está mandando um like, um joinha. Então vou me despedir de vocês. Até amanhã, às 15h30. Chova ou faça sol às 15h30, até porque eu estou dentro de casa mesmo, então não faz diferença se chover ou fazer sol. Para todos vocês, que vocês saibam mudar a vida de vocês como Maria Madalena mudou. Que vocês sejam testemunhas alegres, testemunhas resolutas, com certeza, de Cristo no mundo. E para isso eu vou vos dar a minha bênção. Letícia está dando até amanhã. Até amanhã, Letícia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, apóstola dos apóstolos, neste dia de hoje que comemoramos a ressurreição do Senhor, ela que foi a primeira testemunha, por intercessão dela, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz, quer dizer, não ide em paz, não. Fique em casa em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.